Olá, pessoal, sejam bem-vindos à gravação da web aula ao vivo, tá? Da primeira UC do módulo 2, né? Segunda aula da UC 8 de instalações elétricas industriais, tá? Então, nesse ponto aqui, o aluno da eletrotécnica, também o aluno da engenharia elétrica, né? Ele sai do universo do predial e adentra o universo do industrial, que basicamente é o mesmo. A diferença são as cargas, né? Majoritariamente no residencial, você não tem, na verdade, você não tem nenhuma predileção, né? Se é iluminação, são tomadas de uso geral ou de uso específico. Se a gente pensar em residência, a carga maior, na média, é o chuveiro, né? Quanto maior o nível ali, né, que tem casas de alto padrão, de médio, né, e de baixo padrão ali, né, um básico. Então a carga maior do básico é o quê? É chuveiro, né? E antigamente era o chuveiro aquele simplão de 4.400. Hoje em dia a gente tem, né, potências variadas. Só existia aquele de 4.400 e, né, vai subir no padrão ali. Se é uma casa, né, de um nível médio ali, então, geralmente, além do chuveiro, você tem, por exemplo, ar-condicionado. Na cozinha você tem equipamentos, né, Frita-Lite, né, que antigamente era muito raro. Ainda mais se você fosse comprar aquela da Polishop, né, de 1.200 watts. Não, acho que era 700, isso. Só que era mil, eu troquei foi o valor, né? Isso era o valor dela. Eu lembro que na época, e faz muito tempo, viu? E R$ 1.200 não era igual hoje, não. E aí é forno elétrico, geralmente uma casa, né, simples não tem, né, forno elétrico, não tem nem, o pessoal nem pensa nisso. Micro-ondas também é um luxo, né? Hoje em dia está menos ainda, né? Está mais barato. Antigamente, você ter um micro-ondas, você tinha que ter um poder aquisitivo bom. Então, aquela torradeira, né? Que ela é pequenininha, hoje em dia você compra aí ela em qualquer, sei lá, Casa Bahia, Magalu da vida aí, né? Só para vocês terem uma ideia, antigamente nem tinha essas Casa Bahia, Magalu, né? No máximo tinha muito pouca loja, Mesbla. Essa é antiga, viu? Essa aí, se vocês forem muito mais novo do que eu, vocês não fazem nem ideia do que era a Mesbla. Era como se fosse a Riachuelo de hoje, né? A Marisa, né? Que a Marisa também, não sei se vocês acompanham o mercado financeiro, ela só está caindo ladeira abaixo aí. Então, pessoal, as instalações elas vão evoluindo, né? Numa residência, dependendo do nível do padrão. As cargas, elas têm quanto maior o nível, maior as cargas aplicadas aí. Já na indústria, né, você tem um padrão, o maior, que são máquinas elétricas. Basicamente, instalação industrial, até lá na UC de projeto elétrico industrial, que é a terceira e última desse módulo aqui, né? Antes a gente vai passar por acionamento, mas não é acionamento que você está pensando. O acionamento de verdade a gente está vendo agora, que é o elétrico, né? Lá vocês vão aprender, além do acionamento elétrico, o hidráulico e o pneumático, né? Uma noção básica desse aí, tá? E aí, antes da gente, né, com essa introdução aqui, antes da gente começar a aula mesmo, deixa eu compartilhar as diretrizes do Senai Digital, tá? Depois a gente volta para a nossa programação normal aqui e já fazendo a análise aí da primeira atividade, né? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário.
Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Tirar esse menu. Sala de vocês. Ok, tá bom. Então, a primeira aula nossa aqui, né? Inclusive, estava aqui comentando aqui com o Adriano, que estava no início da aula. Todos os materiais extras, tá? Já estão disponíveis, tá? Só o selo da aula que não, né? Que eu vou disponibilizar na hora da aula. Então, na aula passada, a gente fez uma introdução, né? Vocês descobriram por que que a máquina elétrica ela roda, né? Ela gira sozinho, né? O efeito, existe uma força, né? Na hora que você liga o circuito, existe uma força que faz, né? Uma para cima, outra para baixo, que faz com que o motor elétrico ele gire, né? Ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Beleza, né? E para é aquela história, né? A consequência para esse giro, né? É que quanto mais bobina eu tenho, né? Quanto mais pesado o eixo ali do motor, ali na parte do rotor, que geralmente é a parte que gira, né? A parte interna ali, né? Do motor. E viu? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse livro aqui, eu até utilizei ele na graduação. Aqui é porque eu estava dando aula de transformador para uma turma ali. Foi um desenho aqui. Ó, aqui ele está falando justamente o trabalho, né? E ele chama de conjugado motor aqui, ó. Deixa eu ver se tem um desenho. Isso aqui é geralmente, quando você está lá na graduação de elétrica, você estuda uma linguagem de programação científica. Ah, professor, mas linguagem de programação a gente não estuda, né, só naqueles cursos de ciência da computação, engenharia de software, não. Também na engenharia elétrica, provavelmente lá na engenharia da automação também você estuda um pouco de programação. Aí tem uma programação que ela é consenso entre os cursos de engenharia, que ela chama MATLAB, é Laboratório de Matrizes. Não sei se vocês sabem, todo o programa, né, que essa plataforma que vocês estão vendo aqui, né, do Senai aqui, qualquer outra plataforma, qualquer outro programa, navegador, na verdade, são matrizes, né? Que a gente estudou lá na matemática, lá no segundo ano, segundo grau. E aqui, essa linguagem de programação é uma linguagem científica que o pessoal utiliza, né? E aí, é uma linguagem bem simplesinha. Você só escreve a rotina e ele pega e desenha gráfico. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem do motor que está falando sobre os domínios magnéticos, né? Que tem um ímã, né? E quando você monta ali o núcleo do motor, ele vira um eletroímã, que é porque esse livro aqui ele é mais para engenharia elétrica,
Cadê a imagem, gente? É esse aqui, não tem não. Deixa eu pegar um que mostra a imagem mais. Eu queria uma imagem esquemática aqui. É, essa vai servir para os nossos propósitos aqui. Então, o motor, basicamente, assim como gerador, né, ele tem uma parte que é livre aqui. Esse espaço aqui, ó, é chamado de gap ou entreferro. Então, o rotor aqui, ó, aqui vai ter o eixo, né? Ele vai girar só a parte do rotor e a parte aqui do estator, independente se ele for, tem os de motor de corrente contínua, né, que o pessoal utiliza. Não sei se você já viram aqueles kits em loja de que vende placa solar. Você compra um motor que ele é tipo um eixo aqui, ele parece um tubo. Aí o motor elétrico fica aqui dentro desse tubo aqui, ó. Ali tem umas aletas aqui, ó, umas entradas, que na hora que você coloca lá no poço artesiano ou no reservatório, né? Ele vai girando, aí ele gira por corrente contínua, por quê? Porque a placa solar aqui, ó, que está energizando ele, ela pega energia do sol aqui, né? E converte em tensão e corrente contínua, tá? E aí é um conjunto mecânico bem diminuto mesmo. E aí ele vai girando, essa parte do rotor ela gira aqui, ó, e ele vai fazendo a sucção da água aqui, ó. E aí ele vai fazendo o recalque, né? O recalque lá da água, né? Ou, ou lá para o seu reservatório, né? Geralmente eles vendem um kit. Vende aquele que caixa d'água você pode pôr ou no forro da sua casa, ou então você pode fazer aquela base, né? Aquela base alta aqui, ó. Geralmente o pessoal faz um X aqui de concreto aqui, né? Como se fosse dois muros, né? Coloca ele aqui em cima, né? E aí, sei lá, às vezes tem um pulso artesiano aqui, ó. Aí você coloca ela afogada aqui, né? Você pode utilizar aquelas analger, né? Que é o sapão que o pessoal. Mas aí a sucção dela não é contínua, igual essa de corrente contínua, não. É porque tem uma que ela bate, e aí na hora que ela é como se fosse uma manivela. Aí nessa baixa pressão e alta pressão da manivela, ela vai puxando a água. E essa daqui de corrente contínua, né, ou qualquer outro, né, que gira livre aqui, ela vai sugando a água, ela vai fazendo uma espiral e sugando ali, tá? Então todo motor ele tem um rotor, que é essa parte móvel, tem alguns motores que o estator, que é a outra parte do eletroímã aqui, ó, ele fica fixo. Aí aqui seria a carcaça, né? Essa parte externa aqui seria a carcaça do motor. Então, basicamente, ele tem um rotor, o estator e o campo eletromagnético, ele viaja nesse espaço aqui, ó, no gap aqui, ó. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de enrolamento de motor. Eu vi até esse dia um vídeo lá da Tesla. Deixa eu ver se eu acho um aqui. E tem uma máquina, o da Tesla lá, deixa eu ver, motor Tesla. Então, da Tesla, que ele faz o bobinamento do motor assim, uma velocidade abissal. Eu não vou poder mostrar todo, eu não vou poder mostrar ele todo, não. Deixa eu ver só o.
que se eu mostrar muito, dá copyright aqui. Deixa eu ver. Ele mostra a bobina, mas não mostra o enrolamento. É porque tem um que eu vi esses dias que ele mostra a máquina lá, né? Aí a máquina ela pega, coloca aquele papel de epóxi aqui, ó, bem nesses espacinhos aqui do rotor, ó. E aí, na hora que ela entra num rack assim, ó, tem uma máquina de fiar que ela vai fazendo enrolamento em alta velocidade aqui, ó. E aí, tipo, não, é coisa de louco. Dependendo da potência do motor, em 30 segundos ele já está enrolado. Se eu colocar aqui, máquina de enrolamento. É, deve ser isso. É. Vou ficar devendo, tá? Vocês me lembram na próxima aula aqui. Ó, encontrei um aqui. Esse aqui não é. Depois eu mostro aqui para vocês aqui. É muito rápido, porque tem gente que faz enrolamento dele aqui, vamos dizer assim, caseiro, né? Você pega o rotor, por exemplo, o pessoal, eu vi até naquele canal lá do Letra J. Aí eu lembrei, ó, antigamente o pessoal fazia assim. Aí vamos supor, a resina do enrolamento ela queimou, né? Aí o que que o pessoal faz? Coloca, né, fogo ali, carvão, aquece, ele desprende aqui o papel com a cola epóxi, ele queima, né? Aí você arranca o fio já todo sapecado ali, todo sem resina, né? Curto-circuitado. E aí você limpa, depois passa aquelas escovas tipo uma escovinha de aço com álcool isopropílico, faz a limpeza, aí depois você faz enrolamento, mas aí você faz aqui tudo na mão, né? A máquina não, leva uns 30 segundos lá mais ou menos. E aí eu deixei o mesmo material da aula passada, tá? Para a aula de hoje, porque a gente vai ver a situação um, ó, que é um questionário. Ó, vocês já começaram a fazer aqui, ó. Então, ó, e lembrando, pessoal, antigamente essa UC aqui, ó, vamos ver se tá, ó, até que tá na ordem aqui, ó. Quantos dispositivos possuem o comando elétrico representado pela imagem? É porque assim, quando ela era discursiva, você escrevia, tinha uma folha, se escrevia e fazia tudo aqui. Como essa primeira questão agora ela é formulário, pode ser que na hora que o Adriano, o Elton, o Edivaldo, na hora que abrir aí, pode ser que a primeira questão não seja essa daqui, o A, tá? Pode ser que ele seja uma outra, porque esse formulário aqui, deixa eu explicar para vocês aqui. Esse formulário, geralmente, ele é baseado. Não sei se vocês já viram que esse produto da Microsoft, que ele é. Eu esqueci até o nome da ferramenta lá. Ela é dedicada para fazer formulário. O que que é esse formulário? É um de alternativas, né? De A, Z, A, B, C, D, né? Mas só que aqui no digital ele faz a mudança dessas letras, ou seja, pode ser que o Adriano abra e a primeira pergunta seja essa que está aparecendo aqui. Mas pode ser que o Elton abra e a primeira pergunta é o N aqui, ó. Qual o sexto dispositivo identificado no comando elétrico, tá? Por isso que a gente vai ter que focar no conhecimento, né? E deixar um pouco de lado aqui
Porque aí, né? Ah, não, eu vi na aula, o primeiro é letra A, o primeiro é... E por... Aí quando você vê, tá tudo errado, né? A gente tem que focar no conhecimento. Deixa eu abrir aqui o... Ó, o que que ele tá perguntando? Quantos dispositivos possui o comando elétrico? Eu vou abrir aqui também. Na aula passada eu ensinei o catecismo, né? Como que se abre ele aí. Deixa eu abrir aqui a simulação. Tem que pôr 4962, dá um OK. Aí você fecha, porque ele é por padrão, ele já abre uma aqui. Aí você vai e abre a que você baixou, que é a mesma, a partida direta, a mesma da aula passada. E aqui, ó, você já vai começar a acostumar com a nomenclatura aqui, ó. E se você perceber aqui, ó, isso aqui é o comando. Então a gente tem o circuito em máquinas elétricas aí, deixa eu trazer aqui o nosso lado virtual aqui, deixar ele transparente. Pois não, Elton. Ou é Edivaldo. Vocês conseguem me ouvir aí? Sim, eu consigo. Ah, certo. O Pablo, boa Sim, noite. boa noite. Eu, eu baixei o Cadicimo, né, no link que você disponibilizou lá dentro da plataforma, E tá funcionando e eu ainda, não já tá? está funcionando. Ah, não, Eu beleza. inclusive, abri o arquivo lá dentro dele, e ele tem uma parte, eu achei muito bacana, que mostra o motor 3D e O bom, tal. ou bom demais. Ixi, tem coisa. Mas Não, tem assim, aquele, tem um relé também da Siemens lá que mostra, muito bom. certo. Pois é, aí hoje, a parte da tarde, eu instalei no meu PC ali, eu instalei o AutoCAD, a versão Sim. mais nova disponível. Eu abro esse arquivo lá, ele Não, esse abre? não. Apesar dele fazer alusão ao CAD, né? Esse daqui ele não é compatível, porque do AutoCAD, ele é a extensão desse aqui é .CAD. E aí lá do AutoCAD é DXF, é uma outra extensão. Aí lá é vetor. Embora esse daqui, ó, aqui tá no modo de edição, ó, essas imagens aqui são vetores aqui, né? Só que esse vetor aqui, diferente do AutoCAD, o AutoCAD só são linhas, né? Provavelmente você instalou o AutoCAD 2D, né? Eles só são linhas, e aqui não, essas linhas, elas significam, igual você vem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quando você vem aqui, ó, e tem, ó, cabo positivo, negativo, aqui tem a junção, né, conexão. Então aqui ele não é só um vetor, ele não é só um desenho, ele é um condutor elétrico, tá? Porque ele foi projetado não só para desenho, mas para simulação, né, para mostrar, né, fazer de conta que ele está funcionando. Aí lá no AutoCAD você não consegue abrir. Você vai Entendi. abrir, quer ver? Deixa eu abrir o AutoCAD aqui rapidão, só para você ver aqui. E eu não deixo ele aqui, deixa eu abrir um. Acho que eu tenho ele aqui, né, de projeto. Ó, tem um aqui, ó. Tá carregando aqui. Aí, apesar dele ser, chamar CAD, né? Ele é bom para diagramas unifilares, né? Também. Aí, além do diagrama, você consegue simular, né? Você consegue testar para ver se, na hora que você aperta o Enter aqui, né, da simulação, ó, agora esse desenho ele passa a ser uma simulação. Diferente do AutoCAD aqui, ó. Tem um desenho aqui, ó. Eu tenho esse quadro aqui, né? Essa medição. Essa medição, ó, se for clicar, olhar aqui, ó, isso aqui é um bloco, né? Que é uma caixa completa. Aqui é uma linha, né? Que é a linha falando do corte, né? Aí o corte é como se viesse com uma faca aqui, ó.
e mostrasse esse A aqui, ó, é justamente mostrando dentro da parede aqui, ó. Tudo que está tracejado está dentro da parede. Aí tá mostrando essa pingadeira, né? A pingadeira aqui, tá mostrando o pedaço do poste aqui, né? Do poste de baixa tensão, né? A rede multiplexada entrando aqui. Então, aqui é mais para desenho. Aí tem a versão Map Suite, que ela além de CAD, igual você está vendo aqui, né? Vetor. Quando eu falo vetor, é porque ele cria, ó, por exemplo, você cria uma linha aqui, ó, ele desenha a linha, né? Aí essa linha é um vetor, ou seja, é como se eu tivesse com a caneta ali no papel, né? Aí cada linha que eu crio é um vetor, só que lá no papel é analógico. Aqui não, aqui é digital, né? Aqui, inclusive, Entendi. depois dele feito, eu posso manipular ele. Aqui não, ó. Aqui eu posso manipular, mas se eu apertar essa tecla aqui, ó, ele já vira um equipamento, ó, que virou o disjuntor motor, não, liguei o disjuntor motor, e aí eu vim aqui, ó, acionei, a energia passou pelo selo, né? O normal aberto ficou fechado pelo contato auxiliar, né? Energizou a bobina e aí aqui ele mostra a seta, né, para dar ideia de movimento aqui, tá? Aí tem vários outros aí, né? Tem o Multisim, que eu vou mostrar ele para vocês. Nesse Multisim tem a versão gratuita, tá? Mas como a versão gratuita tá num número muito. Eu tentei fazer um desenho lá, eu não, faz tanto tempo que eu não mexia, né? Aí eu peguei a versão mais antiga, né? Eu sempre vou renovando ela porque ela é de avaliação. Eu consegui acessar ela na época que eu era aluno, né? E depois que eu deixei de ser aluno, né? Depois que eu me formei, aí a licença expirou. Né? Nesse caso aqui, ó, ela, né, aí mostra ele, além de desenhar, inclusive, ó, eu parei aqui a simulação, né? Inclusive, se você vier aqui, ó, arquivo, né? Imprimir. Aí, pera, deixa eu ir na outra impressora, porque essa aqui é a que tá em rede aqui. Deixa eu colocar em salvar como. Não, vai ter que ser imprimir aqui. Aí eu só tenho que mudar a impressora. Eu vou pôr aqui, ó. Microsoft Print PDF. Agora sim. Ele não vai pedir mais. Eu venho aqui, ó, imprimir. Vou mudar aqui. Cadê? Deixa eu pôr lá no download, que aí vai ficar mais fácil. Partida direta. Alguém levantou a mão aí, pode perguntar, hein? O CAD Simo, ele simula como é que eu vou me expressar aqui? Ele Simula o simula uma funcionamento real. Isso mesmo. previsão de carga, tipo de dimensionamento da carga, tudo. Não, até que não, viu? Aí tem outros que fazem isso, mas esse só simula o funcionamento mesmo. Tá Aí certo. aqui, aí tá vendo, ó? Até ele tá fora de escala, ó. Se você perceber, ó, o desenho, eu coloquei em paisagem para ele não cortar, né? Aí você tá vendo que esse é o menorzinho aqui, ó. Aí eu teria que ajustar aqui, pra ele sair maior aqui, ó. Aí ele saiu em PDF, por quê? Porque o para sair no formato CAD igual esse vetor aqui, ó, que eu posso simplesmente, por exemplo, tem um programa aqui, ó. É esse daqui eu tive que comprar. Esse aqui, ó, eu tenho umas 17 licenças. Esse daqui ele pega esse arquivo em PDF e transforma nesse arquivo AutoCAD aqui, ó. Aí ele, por exemplo, preserva essas características aqui, ó. Quer ver, ó, rapidão aqui.
fazer aqui uma pasta de output aqui. E DWG. Agora vai dar certo. Agora configurei para ele sair aqui. E agora eu vou pegar esse desenho. Eu posso arrastar ou falar para adicionar aqui. Aí achei arrastar melhor. Eu venho aqui, ó, e converte. Ele converteu, ó, já abriu ela automática aqui. Aí ele cria um DXF primeiro. Por quê? Porque o formato DWG, ele é proprietário da Autodesk aqui, tá? Essa é a minha teoria. E tá vendo? Ó? Agora sim, ó. Quanto melhor a qualidade do desenho, ó, agora ele sai em AutoCAD, ó. Aí se você quiser fazer essa conversão sem ter todo aquele trabalho de desenhar, né? Só extrair o desenho, aí você tem que usar um programa desse que extrai, né? PDF e transforma em DXF. Mas tem desse daqui online, tá? Se eu não tiver, Na esse aqui é internet. porque eu tive que comprar a licença. Mas tem ele online, tá? Tem conversor PDF para DXF online. Aí, ó, aí sai o desenho certinho, ó. Ele mostrou aqui o circuito de comando, ó. O relé, só as letras é que ele não pegou aqui. Mas não tem problema não, depois é só fazer aqui, ó. Mas o esqueleto básico, ó, ele fez aqui. Então, vamos fazer. Aí que ele pergunta, ó, quantos dispositivos possui o comando elétrico? Se a gente for pensar aqui, e a simulação, para você já ir olhando, né, e comparando com a simulação. Você está vendo aqui, ó, que em vez de um disjuntor motor, ele colocou um fusível, tá? Então, o fusível, ele faz parte. Inclusive, ó, a gente tem o quê? Ó? A gente pode até usar o próprio desenho aqui, ó. A gente tem o fusível, ó, já pode contar como um. Tem um relé térmico. Inclusive, o disjuntor motor, ele já tem um relé térmico já instalado nele, dois. A gente tem o botão aqui para desligar, né? Que ele está no normal fechado, né? Final um e 2, já tem três. Tem o botão para ligar, que ele fica no normal aberto, né? Que na hora que liga, você viu que ele, né, volta sempre com a mola, né? Todos esses aqui voltam com a mola aqui. E aí o selo é justamente para ele jampear e continuar ligado. Então, isso aqui é o quarto dispositivo. E agora aqui é pegadinha, tá? O contator, se você olhar no arquivo, né, no diagrama de fase ou de potência, né? Ele tá aqui, ó. É o KM1, tá? Nesse caso aqui. Aqui ele chama de K1. E aqui, se você olhar no comando, né? Ele, na verdade, ele está dividido entre esses dois aqui, ó. Então, na verdade, o contator, ele é o contato auxiliar e a bobina. Ele é um bloco, né? Igual aqui, ó, na hora que você, se eu não me engano, acho que é no primeiro livro lá, ó. Cadê o primeiro livro de vocês? Se não me falha a memória.
Vamos ver Ó, aqui já tem o disjuntor motor. É o relé térmico. Ó, que é a parte móvel do contator, né? Que é a bobina. Que é essa partezinha aqui, ó. Ah, aleluia, achamos aqui, ó. Então, ó, o contato auxiliar, ó, aqui, esse modelo é aqui atrás, ó. Já esse outro aqui, contato da bobina, né? Esse o A1 e o A2, né? Entrada e saída aqui, ó, fica aqui na frente. Tem uns que fica aqui, ó, de um lado, o outro aqui. Ou seja, tem modelo, aí você tem que observar na hora que você estiver lá na prática lá. Tem modelo que se alimenta aqui pelo ladinho, modelo que se alimenta no fundo aqui, ó, pelos dois. Aí geralmente o contato auxiliar fica aqui mais para frente, né? É, o contato auxiliar fica na frente. Ah, não, tem uns que esses contatos aqui da simulação cadê? É, aqui. Ó, esses aqui, o L1 ou T, né? Eles chamam de T ou L1, fica bem na frente dele, ó. E os contatos auxiliar, né? Normal aberto, geralmente, fica atrás aqui, ó. Então, no contator, no conjunto completo aqui, né? Eu tenho o contato auxiliar e tenho a bobina. Aí por isso que esse você vai considerar como um, né? Desativei o desenho, você vai considerar como mais um, né? E aqui eu desenho praticamente em cima, ó, já tem outro fusível. Então tem um fusível na entrada, um fusível na saída aqui, né? Ah, tem que ser sempre assim? Não. Mas é porque ele colocou muita proteção aqui, né? E provavelmente, ó, esse desenho aqui deve ter tirado lá do cá de cima aqui, ó. Esse fusível, na verdade, é uma chave faca que ela tem uma base com fusível. Aí você consegue acionar ela aqui com fusível. Então, são 6 dispositivos, ó. A gente contou 6, né? 5, 6. Então, no meu caso aqui, deu a letra D, tá? Mas é igual eu falei, na hora que você estiver fazendo o formulário, provavelmente o seu vai ser o primeiro ou do meio aqui, né? Então, focar na quantidade de dispositivo que tem, né? Que é 6 dispositivos. Vou apagar aqui tudo uma vez. Vamos para o próximo aqui. Qual o primeiro componente que está identificado no comando? Aqui, ó, é aquela questão que a gente está acostumado aqui. Por exemplo, já reparou que a gente escreve no caderno, né? De cima para baixo e da esquerda para a direita, né? O japonês escreve de cima para baixo em coluna, né? Tem alguns escritos que eles fazem lá em coluna, né? Então, o padrão que a gente escreve é de cima para baixo, da esquerda para a direita aqui, tá? Então, essa referência aqui, né? Porque você poderia muito bem falar, uai. O primeiro é esse primeiro fusível aqui, o F2, né? Mas na verdade a referência que a gente sempre usa, né? É como se esse papel, né? Aqui ele está em frente ao seu rosto aqui. É como se tivesse um papel aqui na bancada, né? Então você sempre pensa aqui de cima para baixo. E aqui, ó, qual que é o primeiro aqui, né? É o fusível 1, né? Então, o fusível 1. Tem aqui a pegadinha, ó. Fusível 2. Aqui tá falando que tem um disjuntor. E na verdade, nem disjuntor tem, né? É, o relé térmico, já o relé térmico tem, ele tá aqui, né? Então é o fusível 1, esse aqui.
o próximo aqui. Seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo? Então, de cima para baixo, primeiro, segundo, aí já é o relé térmico, que a gente viu agora há pouco aqui, ó. É a parte móvel da bobina, né? Então, aqui são botões, que é o relé térmico. Inclusive, a gente tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui, dependendo da marca aqui, ele parece um pedaço de fio, ó. Às vezes ele tá meio torto, aí você vem com alicate aqui de bico para aplanar ali, né? Para você conseguir enfiar debaixo do conjunto do contator aqui, ó. Então, o segundo, né, é o relé térmico e ele está aqui no modo de proteção, né? Porque o relé térmico, ele tem um comando aqui, ó, 95, 96, normal fechado e tem o normal aberto. Eu nunca lembro, porque eu quase não uso. Se eu não me engano, acho que é 97, 98, tá? Pode ser que eu esteja errado aqui. Acho que no próprio livro fala. Mas o 95, 96 já é o básico, por quê? Porque ele é um dispositivo de proteção. O dispositivo de proteção, ele já fica fechado. Porque como é que ele vai atuar na proteção? Uai, ele vai atuar igual um disjuntor, né, professor? O disjuntor, quando o circuito está ok, tem a corrente ideal que ele, por exemplo, um chuveiro de 4.400 no monofásico equatorial Goiás, né, dividido por 220, vai dar 20 amperes, tá? Aí, geralmente, o disjuntor a gente soma mais, né? Igual a gente fez aquelas contas lá em projeto predial, né? Soma mais 5, aí daria uma proteção de 25 ali, tá? Então, ele só vai atuar, né? O relé de sobrecarga aí, né? O próprio nome já diz. Se eu tenho uma corrente acima de 20, quer dizer que ele está em sobrecarga. Eu tenho mais carga, né? Por exemplo, se ele tivesse, vamos supor, uma corrente de 30, aí era só eu fazer a conta aqui, ó, né? A tensão, que continua a mesma, né? 220 monofásico, vezes a corrente de 30, a nova, na hora que você olha lá no alicate amperímetro, né? Vai dar 6.600, ou seja, ele está com a sobrecarga, ó, o original é 4.400, ó. Ele está com a sobrecarga de 2.200, né, volt ampere ou watt, né, dependendo. Se for máquina elétrica, provavelmente é em volt ampere ali, né? Se for um chuveiro, né, geralmente o chuveiro, como ele não precisa gerar campo magnético, ou seja, gastar energia com campo magnético, no caso do gerador, para gerar, para transmitir energia, ou no caso do motor, para transmitir torque, né, ele girar, ele utiliza toda a sua energia para aquecer, né? Inclusive, o problema que existe no circuito elétrico, que é o efeito Joule, né, que é o sobreaquecimento, ele, num circuito dedicado a aquecimento, ele vira solução, né? Ou seja, o problema, né? Não tem aquele meme que fala, né? A desgraça de um é a graça de outro, né? Às vezes é aquela história. Não sei se vocês já ouviram o pessoal comentar lá sobre a Serra Pelada, né? Quem ganhou mais dinheiro não foi o cidadão que foi lá extrair ouro, foi o pessoal que vendia a pá, né? A pá, a picareta, todos os insumos para o pessoal fazer, né? Aquela bateia, fazer extração, né? Então, às vezes você focar no básico aqui, qual que é o nosso básico aqui? É calcular mesmo, é fazendo continha, utilizando o multímetro, né? Se for uma máquina real, você sabendo da tensão, né? Que é mas é bom até você ir lá com a ponta de prova na fase, medir a tensão, porque às vezes o seu circuito ele está com uma queda de tensão. Às vezes ele não está com aqueles 220, às vezes ele está o quê? Sei lá, com 5%, 5% dá, ó, 220.
vezes 0,05, 11, né? Então, 220 menos 11, às vezes ele está com 209 volts, né? Então, 209 vezes os 30 amperes, continua os 30 amperes, né? Aí, 6.270. Ele está com a sobrecarga menor, né? Mas isso é um problema, né? Apesar dele, ele ainda está em sobrecarga, né? Que deveria estar com 4.400, mas por a queda de tensão ser 5%, está no limite, viu? A NBR 5410, quando isso se for um motor de uma unidade consumidora, né? De um prédio aí, de apartamento. Não, de apartamento não, aí tem transformador próprio. Se for de sua residência, é 5%. Se for lá da sua indústria, é 7%, que ele tem a tolerância. Aí, se ele tiver tipo 5, se for lá na indústria 7%, ou seja, vamos lá calcular o 7% aqui. É 220 vezes 0,07. Ó, 15,4, então 220 menos 15,4 dá 204,6. Até 204,6, na sua indústria, a fase, né? Ela com 204,6, quase 205, ela está aceitável. Menor do que isso, já tem um problema de queda de tensão, ou seja, diminuição. Como é que você resolve esse problema? Você resolve esse problema aumentando a bitola, tá? Tô chutando aqui, viu? Vamos supor que o condutor lá é de 6 milímetros. Talvez você colocar um condutor, não na instalação inteira, né? Mas pelo menos onde ele está sendo alimentado no quadro, até chegar naquela máquina, né? Em vez de um de 4, colocar um de 6, por exemplo, né? Inclusive, dá até para você fazer esse cálculo para saber que se o de 6 milímetros, essa porcentagem ela vai diminuir, né? Porque o ideal é usar os 220, né? Mas sempre tem uma diminuição, uma queda de tensão. Quanto maior o circuito, lembra lá em eletricidade, a primeira lei de Ohm, quanto maior o circuito, maior a queda de tensão. Então, o segundo é o contator. Não, não. O segundo é o relé térmico. Hum. Relé térmico, ó, no meu caso aqui deu o A. O F7, ó. Ainda ele põe a tag aqui, ó. Inclusive, ó, teve uma pegadinha do malandro aqui, ó. Ele chamou a tag F7 de botoeira, pulsador, ó. Normal fechado. Na verdade, é esse S0 aqui, ó. Então, relé térmico. O número representado por 9596 é o número do normal fechado por relé térmico, tá? Foi normal fechado, ao contato auxiliar do relé térmico, né? Aqui estão os contatos dele aqui, ó. Tem o 96, 95, 96. Se não me falha a memória RAM aqui, acho que é o 97, 98, que é o normal aberto. Então você tem até que tomar cuidado. O auxiliar dele é normal fechado. O normal para ele funcionar como proteção. Então, nesse caso aqui, auxiliar normal fechado, relé térmico. Ó, tem até a pegadinha do malandro aqui, ó, normal aberto, relé térmico. É outro número, não é 95, 96, não. Inclusive, até no card de cima, ó. O card de cima ele mostra aqui a tag, né? Analisar qual a função desse terceiro. Agora, o terceiro dispositivo, ó, 1, 2, 3. Isso aqui é uma botoeira. Lembra que todo botão de acionamento, desacionamento, ele tem um retorno por mola, que é para facilitar em algumas automatizações de malha aberta, malha fechada, tá? E aí, esse terceiro aqui, a função dele é desligar o circuito. Ó, ser acionado,
ele desenergiza, né, a bobina de K1, tá certo? Ao ser aquecido, não. Ao ser acionado, energiza a bobina? Não, energiza é o S1 aqui. Ao energizar a bobina, não, ele é para desligar. Então, o terceiro, um, dois, três, é para desenergizar a bobina K1 para parar a alimentação elétrica e o motor desligar. É, Quais os números finais que representam o contato normal fechado, ó? 1 e 2, tá? Então, sempre, né? Esse aqui, ó, por exemplo, se terminasse com 11, né? Se ele fosse 11 e 12, quer dizer que é o primeiro um, é o primeiro contato auxiliar, e o último número, né? Se for 1 e 2, quer dizer que é o primeiro contato auxiliar normal fechado. Aí, como termina com 3 e 4, né? É o primeiro contato auxiliar normal aberto. Então, quais os números finais que representam um contato normal fechado? Um e 2, ó. No meu caso aqui, no meu deu a letra D. E 2. Eu não tô nem marcando, viu, pessoal? Mas aí você tem que marcar, tá? E aí lá no final você tem que finalizar a tentativa, tá? Não esquece disso, não. Quarto dispositivo, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra que o quarto é só isso aqui, ó. Qual o quarto? É um botão, né? Botoeira barra pulsador. Normal aberto. NA. S1, esse aqui, ó. Final 3 e 4. Quando é final 3 e 4, é dedicado ao acionamento de dispositivos, no caso de motor. Qual a função principal deste quarto dispositivo? É acionar, né? Então, é o EAB ou AC, no meu caso, que é ao ser acionado. Contato energiza K1, isso mesmo. K1. Vamos ver aqui, ó. Ao energizar a bobina K1, contato fecha e o selo mantém a bobina. Opa, isso aqui tá mais certo ainda, ó. Ele é acionado, ele energiza. Mas você viu aqui pela. Ó, quase que eu erro aqui, ó. Quase que eu erro, ó. Eu não vou nem ligar só vou deixar no comando aqui, ó. Ao ser acionado, ó, no meu caso chama B1, ó. Ao ser acionado, você vê que ele volta, ele abre, né? Então, aqui estaria certo, né? Ele energiza a bobina, o C, né? Ele estaria certo. Ele energiza. Só como ele tem um retorno por mola, do mesmo, na hora que você aciona, ele energiza, na hora que você solta, ele desenergizaria. Por isso que você utiliza o contato auxiliar, né? Geralmente o primeiro, né? Ao energizar a bobina, o contato fecha e o selo mantendo, ó, mataram o português aqui, né? O selo mantendo, não. O selo mantém a bobina energizada. Então é o A, viu? Ó a pegadinha aí. No meu caso aqui deu o A. Você vê, né? Se a gente não prestar atenção, a gente erra mesmo. Todo número terminado em 3 quartos, em 3 e 4, né? Significa contato aberto. Ó, normal aberto. Ó, um contato normal aberto. 3 e 4. Então é isso. Qual o quinto dispositivo? Um, dois, três, quatro. O quinto, ó, é o contator. Então são esses dois aqui, ó. É... é o relé? Não. É o contator? Sim. É fusível? Não. Botoeira? Então é o contator K1. Tá vendo? É que é a mesma tag. Por isso que eu falei que é o mesmo contato. Eu sei porque eu tenho noção ali e quem já trabalha, né? Alguns de vocês já trabalham na área já tem noção, né? É o contato, é o conjunto completo, né? Aqui é a parte interna a bobina e aqui é a parte externa de conexão do selo lá, né? Do normal aberto, que a gente viu aqui. Eu já passei, tá? Lá passei. Ó, aqui, ó. Tá bem pra cima. Opa.
Olha, aqui tá ainda tá mais visível, ó, nessa imagem aqui, ó, o que é, né, o A1 e o A2. É a indicação dos contatos. Eu vou aproveitar que já estou nessa. Aqui não está mostrando, não. Ah, aqui tá, ó. A1 e A2 é o contato que energiza a bobina do contator, tá? Que faz ela fechar ou acionar, né? Após energizar a bobina do K1, que contato garante o pleno funcionamento? É o contato auxiliar, tá? Contato, porque a gente viu na simulação, né? Ele energiza, a botoeira energiza, né? Só que aí, como ela abre novamente, que ela tem um retorno por mola, o motor ele ia ligar e desligar, né? Aí o contato auxiliar ele é o quê? Um bypass ou um jump, né? Um jump que contorna ali. Aí, como ele está ligado num contato auxiliar normal aberto, aí quando ele é energizado por eletromagnetismo, né? Ele se mantém fechado ali, né? Ele é como se fosse um ímã ali, né? Um eletroímã. Fechou, né? Só na hora que eu desligar, ou seja, apertar a botoeira aqui, ó. Por isso que ela fica, ou ela fica aqui ou aqui, ó, tá? Normal fechado. Eu posso instalar ela aqui ou aqui. Então, é no meu caso que deu B, ó, 13 e 14, que é o contato auxiliar da bobina K1. No sexto, esse aqui é o quinto, né? Que são esses dois símbolos. Sexto é o fusível F2, ó, isso aqui, de proteção. Então ele tem proteção na entrada e na saída. Ó, isso aqui já tá mais fácil, ele tá visual, né? Então aqui, ó, vou aumentar um pouco aqui o. Então aqui, ó, são os fusíveis, e é o fusível com base E29, tá? Fusível de proteção. Aqui são as botoeiras, né? De ligar. Geralmente ligar é verde, desligar é vermelho. Aqui é o contator, né? Então começa com fusível, contator. Esse de baixo que é o que acopla aqui, né? Essa parte embaixo aqui, ó. É o relé. Então, fusível, contator e relé. E aqui ainda chama fuzil, né? Fuzis. Fuzil aí não é pistola, não. Então, fusível, contator, relé. O 4 é botoeira, fusível, contator, relé, botoeira e motor elétrico. Fusível, contator, relé, botoeiras, né? Ou pulsador e motor elétrico. No meu deu a letra C. Aqui, ó, ele está falando que lá na aula presencial, painel elétrico, motor trifásico, com base no conhecimento, responda a questão abaixo. Qual das representa fechamento em triângulo, tá? Em triângulo, você vai fechar assim, ó. Um triângulo aqui, ó. Geralmente você vai fazer um triângulo mesmo, ó. Nas bobinas aqui, ó. Então eu tenho que ter pontos de convergência aqui, ó. Por exemplo, ó. Então seria 1 e 5, 2 e 6. E aí, para fechar o círculo, ó, esse 3 aqui, ó. Seria, ó, e tá vendo que o 6 e o 3 tá junto aqui, ó. Aí 3 e 4. E o 4, ó, tá com a bobina do 1 aqui, ó. Poderia pôr ao contrário aqui, ó. O único desenho que tá semelhante a esse esquema, ó, é a D, ó.
Esse daqui, ó, tá em estrela, inclusive, ó. Você curta-circuita um dos pontos e deixa os outros abertos. Inclusive o transformador, o secundário, né, a baixa tensão, ela é ligada assim, ó, em estrela. E aqui você coloca, aqui vai estar a bobina do neutro, tá? Aí o neutro vai ficar aterrado lá no secundário. E a média tensão, né, o 13,8, ele fica em triângulo, porque na média tensão eu não estou preocupado em ligar a carga de cliente, né? Eu só estou preocupado em transportar energia, né? Para que quando ela chega no transformador, ela abaixa do 3,8, né? Para o monofásico lá 220, e aí a gente rode as cargas dos clientes. Então que mais se aproxima é essa daqui, ó. Essa daqui, ó, tá em curto, ó. Na verdade, só tem duas fases aqui e essa do meio tá em curto. Na verdade, esse aqui vai estar em série, né? Então, ele vai dar, eu acho que vai dar uns 720 volts aqui, se a gente fosse calcular. Então, no meu deu letra D aqui. E agora ele quer em estrela, né? Deixa eu ver se eu tenho outro desenho aqui para. Aí em estrela é igual eu falei, né? Lá no transformador, né? Você tem uma em triângulo e depois em estrela aqui, ó. Que inclusive o neutro você vai aterrar ele, ó. Aí tem fase A, fase B e fase C. Aí a técnica, ou você fecha esses e aqui, ó, e aqui no meio, né, vai ficar o neutro, né? O neutro até a bobina do neutro. Sai o neutro aqui, né? Ou então você curto-circuita esse e deixa esse solto, né? Vamos ver qual que mais se aproxima. Esse aqui, né? Esse aqui tá em triângulo, né? Esse tá em série, igual aquele outro desenho. E esse daqui tá um peteco. Na verdade, isso aqui tá curto-circuitando tudo, tá? Na verdade, isso daqui, se tivesse ligado no secundário do transformador, ele nem iria abaixar a tensão. Na verdade, ele iria mandar direto 13,8 para sua casa, para sua indústria, para sua residência e explodir tudo. Que é o nível de tensão por fase é 7.965 volts. Então é esse aqui, ó. Até cliquei aqui, acabei marcando. Acho que acabou, né? Ah, não. Qual das três abaixo representa fechamento em estrela? A gente viu até por esse desenhozinho que eu fiz aqui, ó. Que é em estrela. E sinaliza corretamente quais os terminais estão representados. Ah, aqui ele chamou de RST, né? Então, em estrela, isso aqui tá certo. Isso aqui não tá certo. Apesar de estar em estrela, só que a bobina tá curto-circuitada. Aí vai ser aquele mesmo caso que eu falei aqui do item passado aí, né? Aí aqui eu não estou abaixando a tensão, eu estou mandando literalmente os 13,8 para frente aqui, ó. E aqui tá fechado correto, né, em triângulo. E aqui do mesmo jeito, eu fechei tá em triângulo aqui, ó, mas eu acabei de curto-circuitar nesses dois casos, nesse e nesse aqui, ó, o 13,8 vai ir puro, né? 7.965 volts para cada fase, arrebentando tudo. Então é esse daqui, ó, é o A. Aí na hora que você acabar, acho que esse é o último. Aqui no meu tá falando não respondida, né? No de você, ó, aqui tem, que eu cliquei sem querer, né? Resposta salva, né? Aqui o que que você vai fazer? Você vai responder tudo. Aí só que, professor, já sei disso. Mas é sempre bom a gente lembrar. Que às vezes você esquece, você empolga, não, acertei tudo. Aí você pega e fecha o navegador. Se você não vier aqui, ó, enviar tudo e terminar, e ele aparecer aqui na tela que tudo foi enviado, a sua nota não vai aparecer lá e você não foi avaliado, tá bom? Então não esquece disso, para essa questão. É isso, galera. Obrigado, fiquem com Deus. Minha outra turma já está me esperando aqui. Até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, Valdir, Edivaldo, Adriano. Falou, galera.